Seja bem-vindo a mais um vídeo, Fundamentos Pablo Ricardo. Vou fazer um pequeno disclaimer antes de falarmos sobre o comunismo. Deixar bem claro o seguinte, nossa mentalidade ocidental vai nos limitar em alguns casos e não vai permitir entender muito o que acontece, tá? Só um disclaimer. Outra observação, o objetivo do vídeo é ser claro, é trazer fundamentos. Não vou aprofundar aqui, esquece, se você já tem um certo conhecimento da área, você não vai encontrar nada profundo aqui. Não é objetivo, tá? Você quer aprender, quer saber sobre o comunismo? Sim, o básico você vai ver aqui. Ah, Pablo, faltou citar isso, aquilo, outro. Esquece. O objetivo é ser didático, direto ao ponto. Se for preciso depois gravar outros vídeos, assim o farei. Só para deixar bem claro. Outra coisa, não confunda o que é comunismo hoje do que o conceito de comunismo na teoria que foi surgido, que eu vou explicar aqui. Tá? Eu não vou aprofundar sobre comunismo chinês, vai ter depois informações sobre isso. Inclusive eu tenho até um livro aqui que vou depois destrinchar e falar um pouquinho sobre a China especificamente. Tá? Dito isto, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre comunismo. Vamos primeiro à explicação básica. O que é comunismo? Como eu estou trazendo aqui. Ó. Comunismo, ideologia política e econômica, tá? E tem como função principal, pelo menos foi assim planejada, a ideia de não ter classes sociais, sem propriedade privada, né, sem essa questão de propriedade privada dos meios de produção, né, sem ter, eu sou o dono dessa fábrica, eu sou o dono dessa terra, tudo é de todo mundo, com todos os bens compartilhados coletivamente, tá? A ideia é acabar com a desigualdade social. O social sempre vai prevalecer aqui, o coletivo. Aí vem uma informação importante, tá? Eu estou trazendo o básico do básico aqui, bem condensado. Depois, caso você queira entender a diferença de esquerda e de direita, eu falo um pouquinho sobre esquerda, sobre direita. No final eu vou deixar o link para caso você queira saber mais, tá bom? Então, existe esse conceito básico de comunismo. Quem foi que trouxe à tona tudo isso? É que nós vamos ver na sequência. Uma observação, alguns até dizem que comunismo é algo irreal, o comunismo pelo qual, né, Marx desenvolveu. E aí, dentro do contexto, um breve contexto histórico, o comunismo surgiu no século XIX, tá? Em meio a todo esse contexto do avanço do capitalismo, você precisa entender que ao longo da história sempre vai ser assim, do tipo, sempre que surgir uma força muito intensa, vai surgir com o passar do tempo algo antagônico a isso. Então o avanço do capitalismo, a revolução industrial, o iluminismo, todos esses fatos antes, né, iluminismo antes, mas depois da revolução industrial, surge exatamente esses conceitos, tá? O abismo, como ele fala aí no texto, eu deixei no texto, o abismo entre a burguesia, eram os donos de fábrica, os ricos da época, e o proletariado, quem trabalhava para manter, né, quem tinha a força de trabalho. Então, esse é o contexto. E a partir disso, então, surge, sim, dentro do contexto de exploração de trabalho, então surgem os ideais de Marx e de Engels. Desenvolveram o que chamamos de socialismo científico. Então o comunismo passa desses ideais inicialmente de socialismo científico. E aí vem um próximo passo. Qual é o próximo passo? Essa é uma parte importante. Quem foi Marx? Está resumido, tá? Marx, filósofo, economista, revolucionário alemão, né? É chamado pai do comunismo moderno, ou do que se considera comunismo. E aí tem uma obra chamada Manifesto Comunista. No final do vídeo, tá? Eu vou deixar sugestões de vídeos para você, de livros, e vídeo também, mas de livros. Vou deixar na descrição, fica mais fácil para você. E um deles é o próprio Manifesto Comunista, tá? Não é tão grande, enfim, fica fácil você acompanhar. Proletários de todo mundo, univos, né? Foi uma frase bem famosa que tem lá. E Marx acreditava exatamente nisso, né? De que a história da humanidade era uma luta de classes. Ricos contra pobres, patrões contra trabalhadores. E sempre foi assim, sempre ocorreu esse tipo de situação, como ele está trazendo aqui, né? E que essa luta, inevitavelmente, teria o surgimento de uma revolução do proletariado. Há também indícios, tá? Existem teorias, né, de que
que aconteceu com essa questão da Revolução Francesa também fez com que ele abrisse os olhos, ele não, o mundo abrisse os olhos com toda essa questão do que estava acontecendo. Então entenda, o contexto também é importante em meio a tudo isso, tá? E aí existe uma base teórica comunista. Basicamente, o que é o comunismo, né? Volto a repetir aqui o básico: ideia política e econômica, né? Sem classe, sem propriedade privada, todos os bens compartilhados. Trazendo um pouquinho além disso, tá? Tem um conceito que Marx trouxe, que é o de mais-valia, que é o valor gerado pelo trabalhador, tudo que ele faz, né? Mas só que fica com o patrão. Ele chama isso de roubo legalizado do trabalho. Existe o conceito de alienação, onde o trabalhador no capitalismo não tem controle sobre o que produz, nem sobre o seu próprio trabalho, né? Ele não tem, ele é alienado, ele está ligado a alguma coisa, né? No caso, ele não pode controlar. Tem o conceito de ditadura do proletariado, que é uma fase transitória em que trabalhadores tomam o poder. O comunismo pleno, que é um tipo de utopia, como alguns chamam, né? Sociedade sem classe, toda essa questão envolve, então, parte desse pressuposto, tá? Então, isso é uma parte mais teórica sobre o comunismo. Outra coisa importante que nós precisamos entender, que eu trouxe aqui, ó, de material, tem a ver com etapas de transformação, né, do socialismo, do social. E tem a questão, ó, o capitalismo, teoricamente, tem que ocorrer depois do capitalismo, que era o momento em que ele vivia na época. Precisava surgir uma revolução proletária, uma quebra do sistema. A Revolução Francesa, lógico, são coisas diferentes, só para deixar claro, mas inspiração, tá? Depois vem a terceira etapa, que ele chama de ditadura do proletariado, que é uma fase de transição, com o Estado nas mãos dos trabalhadores e o Estado fazendo o papel, tá, de intervir para que a próxima fase, que é o do comunismo pleno, possa surgir. Ele tem diz aqui que é preciso as mãos do Estado para fazer o controle para chegar na fase final, que é uma sociedade igualitária e sem o Estado estar intervindo. E o que acontece? A partir desses conceitos, tudo era teoria. Não foi precisar alguém quem vai colocar em prática. E aí, quem é que vai ser? E aí surge o cara que resolve colocar em prática. Você precisa entender o contexto que o mundo vivia na época, a Primeira Guerra, né? Teve a multifaceta de vários países ao mesmo tempo surgindo, comandando, querendo dominar o mundo, tá? Então estamos nessa fase. E aí surge, então, um poder forte na época, chamada o czarismo russo, tá? É nessa época que surge o conceito não um conceito, desculpa. Surge a Primeira Guerra Mundial, não foi um conceito, surgiu a Primeira Guerra Mundial. E aí é nessa fase final de Primeira Guerra Mundial que surge, então, a Revolução. Uma revolução que começa a surgir. E aí surge o leninismo, que é o marxismo aplicado à realidade russa, tá? Por que é a realidade russa? O que é que você precisa entender? Por quê? Porque na época, Marx falava para países europeus industriais, era um conceito, né, relacionado a isso. A Rússia czarista era uma Rússia rural, atrasada em muitos aspectos nessa questão industrial. Então Lenin teve que adaptar. Eu não vou entrar em detalhes o que foi que ocorreu, de ter sido preso, de não sei o quê. Isso cabe um outro vídeo. Eu só estou trazendo conceitos de comunismo. E aí, então, basicamente, principais ideais do leninismo. Partido de vanguarda. Trabalhadores precisam de uma liderança, né, segundo ele dizia. Precisava que tivesse um centralismo democrático. Decisões precisavam ser tomadas dentro do partido. Mais uma vez decididas, todos devem obedecer. Tem que ter centralização de poder. E depois imperialismo, né? Um imperialismo em que é a fase superior do capitalismo e que causava guerras e exploração colonial. Então ele falava muito sobre isso, tá? Lenin liderou os chamados bolcheviques, a famosa Revolução de Outubro de 17, Outubro Vermelho, como alguns chamam, criando a base do Estado Soviético. Ele morreu em 24
deixando ideais diversos, dentre eles o líder da época, que foi Stalin, né? E aí surge o conceito de stalinismo, um comunismo já diferente. E nesse comunismo, podemos dizer assim, diferente de Stalin, ele consolidou o conceito autoritário, basicamente a coletivização forçada, né? Começou a pegar os camponeses e obrigar a entregar terras ao Estado. Teve uma fome gigante nessa fase, é o caso lá na Ucrânia mesmo, tá? Então foi um período bem tenso. Dizem que Stalin massacrou a população num nível bem, né? É aquilo que eu digo. Tem defensores de Stalin que dizem que não é conversa, né? Mas então, teve metas econômicas para tentar acelerar a industrialização, a chamada purga política, que era repressão mesmo, para que só existisse um partido, um só partido, e a expansão da burocracia. O Estado começou a crescer fortemente, se tornando onipresente em todos os lugares. Estavam os tentáculos do Estado. Porque, segundo a teoria marxista, né, a mais pura, precisava do poder máximo do Estado para chegar, então, na outra fase, né? Só que, em meio a tudo isso, mesmo assim, muitos defendem que funcionou. A trancos e barrancos, com muitas mortes e tudo mais, o stalinismo funcionou e a Rússia passou aos poucos a se tornar uma potência industrial e militar, tá? Da época. Aí vem o Trotsky, que era rival de Stalin, não chegou a ter a aplicação prática, digamos assim, porque ele não ficou no poder, né? Stalin prevaleceu, mas aí é muito falado, é muito discutido alguns conceitos, e aí resolvi trazer, que é basicamente a crítica à burocratização do comunismo. Já que o Estado tinha tentáculos em todos os lugares, estava surgindo, então, uma burocratização. Ele dizia que a revolução é permanente, não deveria parar em um país, deveria se espalhar pelo globo. Crítica do stalinismo nessa questão burocrática, autoritária e antidemocrático, já que foi cortando mesmo, extinguindo os partidos, né, e tudo mais. E ele comenta que o socialismo só teria sucesso se fosse internacional e não isolado. Interessante observar que muitos conceitos de Trotsky terminou surgindo após a morte de Stalin, após o surgimento da chamada Guerra Fria Estados Unidos e Rússia, desculpa, Estados Unidos e União Soviética, né? E parte desses ideais de globalismo, de internacionalismo de Trotsky passou a existir. Por isso que eu trouxe aqui, e é interessante observar. E aí, basicamente, ó, de forma resumida, o marxismo foi a base teórica do comunismo, luta de classes e materialismos históricos, fase socialista, depois a fase comunista, leninismo foi a adaptação do marxismo, essa questão rural que não era discutida, partido de vanguarda, teoria do imperialismo. Stalinismo surge então como modelo mais autoritário, industrialização da União Soviética, expurgos políticos, ou seja, só vai existir um partido que é o comunista, quem for contrário já era. E Trotsky veio exatamente fazer críticas duras à burocratização para que se pudesse manter-se no poder, né? E uma revolução tinha que ser permanente e internacional. E como eu falei, muitas dessas ideias de Trotsky terminou sendo, principalmente a parte de revolução permanente e internacionalismo, terminou permanecendo, tá? E aí o que acontece? Esse é o conceito de comunismo, que entenda que é diferente do comunismo atual, do preceito comunista atual. E depois disso, evidentemente, o comunismo se espalhou pelo mundo, tá? Eu até trouxe aqui alguns conceitos, vou mostrar aqui para você. E aí teve o maoísmo, de Mao Zedong, na China, que é um comunismo adaptado à realidade camponesa mais forte ainda. ênfase na guerrilha rural, revolução cultural, né? O próprio livro dele fala sobre isso, eu vou deixar no final aqui sugestões. Em meio ao maoísmo surge, entre maoísmo e castrismo, surge também um tipo de comunismo
mais radical ainda, autocrático, que foi o da Coreia do Norte, tá? No próprio Vietnã também, mas semelhantes ao maoísmo. O castrismo teve um nacionalismo muito forte, né, lá em Cuba, com Castro e com Che Guevara. Marxismo forte, né, uma parte mais teórica mesmo, anticolonialista e anti-imperialista, né? E aí veio o eurocomunismo de Berlinguer na Itália, de Carrilho na Espanha, que era exatamente uma mistura de conciliar democracia liberal com socialismo e crítica ao modelo soviético. Era uma transição que estavam tentando implementar aqui, tá? Para encaixar o liberalismo, alguns conceitos liberais e democráticos, que interferiu bastante para o que depois se tornou a esquerda atual, tá? Foi uma transição que começou a ocorrer. Foi preciso ter essa chamada transição. E tem o comunismo contemporâneo, atual, digamos assim, que basicamente são partidos de esquerda da América Latina e da Europa, mais focados em justiça. Deixa eu colocar aqui, ó, não deu para aparecer. Focados em justiça social, reforma agrária, políticas públicas, nem sempre anticapitalistas, que é exatamente o conceito comunismo barra esquerda do mundo atual, tá? E lógico que existe um monte de variações. Eu tô pegando só o básico do básico aqui, trazendo para você, tá? Em que basicamente os ideais comunistas atuais basicamente estão envoltos a sociedade sem classes, a ideia de construção de uma sociedade onde não tem divisões, né, de classe, como entre proletariado e burguesia, igualdade econômica, garantia de que todos tenham acesso igualitário, propriedade coletiva dos meios de produção, como fábricas, terras, por todos os membros da sociedade, e controle público da economia, controle planejado, organizado, onde envolve alguns conceitos. E aí tem, se são direitos iguais, a busca de tudo mais, então os direitos políticos aqui prevalecem. Não há uma ideia exatamente de um só partido. Só que isso também difere do ideal comunista. Isso é o ideal comunista América Latina barra Europa. Mas se você pega o ideal comunista chinês, ainda prevalece alguns desses conceitos que tem aqui, mas um único partido, que é o Partido Comunista. Então existem distinções. E aí eu coloquei aqui algumas críticas e contradições. Lembrando que aqui já é minha opinião. Você vai ter a sua e tá tudo bem. Faz parte do jogo. O que acontece? Apesar de buscar ser igualitário, os regimes ter esse objetivo, para fazer isso foi preciso ser autoritário. E o problema é que o autoritarismo, a repressão, a censura ficou até contraditório, porque a questão é, olha, direitos iguais, então eu posso me comunicar. Só que ao tentar fazer isso, a ser crítico, eu posso me comunicar desde que não seja contra o sistema. Se for contra o sistema, então eu não posso falar. O contraditório não existe. O contrário não existe. Então, esse é o problema. Então, falta de liberdade política em muitos casos, pelo mundo afora. Entenda que isso não corta o fato de que o lado capitalista, entenda que eu só estou falando de comunismo, eu não estou comparando fulano versus cicrano. O lado capitalista também teve o mesmo problema. Não é isso que eu estou entrando, para você depois não entrar na noia, depois entrar na noia de que, Pablo tá, né? Não, eu só estou dizendo esse fato. Quando eu for falar sobre capitalismo, sobre isso, aquilo, outro, liberalismo e outros conceitos lá, eu vou trazer à tona também. São separados, então o vídeo ficava longo. Né? Economia, chamada economia planificada e ineficiente, a busca de um só tipo de produção, se torna ineficiente, porque o governo está interferindo diretamente em tudo que está acontecendo, isso interfere, né, e atrapalha. Oculta a personalidade de líderes Stalin, de Mao, a própria família lá da Coreia do Norte também é um caso típico disso. No Vietnã, idem.
Falta de incentivos à inovação e produtividade, porque se você tem uma economia planificada, limitada pelo Estado, o Estado é quem dita o que deve ter produzido ou não. Não há um livre comércio total. Há uma intervenção forte do Estado. Então isso atrapalha a criatividade, a inovação, né? Por conta exatamente desses problemas. Então isso são críticas que têm muito a ver com o que aconteceu no passado e que eu preciso deixar claro que o que acontece, você vai logo dizer, na China, a China não segue esse modelo padrão comunista atual, que tem aqui prático. É um comunismo diferente, é um ideal diferente. E aí eu vou trazer depois um vídeo só falando da China. Conceitos chineses são diferentes, é um caso à parte. Tá? E aí vem o caso chamado, alguns livros de sugestão que eu estou trazendo aqui, né? Tem o próprio Manifesto Comunista de Marx e Engels, né? É leve, é direto ao ponto, tá? O Estado e a Revolução de Lenin, ele é mais político, teórico. A Era dos Extremos de Eric Hobsbawm, é interessante, caso você queira. O que é socialismo? Carlos Eduardo Martins, coleção Primeiros Passos. Vou deixar também outras sugestões de alguns outros livros, caso você queira se aprofundar e tudo mais, tá bom? Mas me diz aí, o que é que você achou? Conhecia o conceito básico sobre o comunismo? A ideologia política? E aí eu volto a repetir de novo. Esse é o conceito fundamental que hoje é diferente, como você está vendo, do comunismo moderno. Comunismo que engloba conceitos capitalistas, que envolve outros fatores. E aí eu vou deixar aqui para você assistir o conceito de o que é esquerda e o que é direita, e trazendo um pouco do que é esquerda e direita moderna também. E aí você talvez vai poder entender esse conceito de comunismo que se misturou a tudo isso. Beleza? Deixa a tua opinião, deixa teu comentário o que é que você achou. Lembrando que são fundamentos. Depois eu vou estar me aprofundando em outros vídeos. Valeu, grande abraço.